Olá, tá no ar a partir de agora o nosso podcast Roda de Amigos, aqui no Novo Espaço. Queremos agradecer ao Is Mais Vídeo, que nos proporciona, a partir de agora, esse espaço para que a gente grave aqui os nossos podcasts. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Everaldo dos Santos. Ele é diretor do Sindimetal, Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e é uma alegria, mais uma vez, bater um papo aqui com o Everaldo, e já agradecendo também o presidente lá do Sindicato dos Metalúrgicos, o nosso querido Gilberto Almazan, ele é mais conhecido como Ratinho. Everaldo, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Olá, Léo, um prazer poder estar mais uma vez aqui no Roda de Amigos, podendo bater papo, trazer um pouquinho do debate dos trabalhadores metalúrgicos da região aqui para todos que podem ouvir e acompanhar o seu programa. É um programa esse que tem a coordenação da companheira Auri Souza e trago o abraço do nosso presidente Gilberto Almazan, o Ratinho. Pois é, e aqui nós vamos debater, principalmente falar da programação aí para o ciclo de debates aqui na região, que é promovido lá pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Eu gostaria que você comentasse, então, acerca deste evento, o que os metalúrgicos, os convidados, podem esperar deste ciclo de debates. Desde 1984, o Sindicato dos Metalúrgicos achou que era extremamente importante fazer a discussão com os trabalhadores e a categoria de como nós poderíamos fortalecer as CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, por conta do número grande, elevado de acidentes de trabalho que nós tínhamos em nossas fábricas, mas em todo o Brasil era grande o número de acidentes que ocorria. E uma das ideias foi construir um espaço de diálogo, de debate dos trabalhadores que pudesse empoderar aqueles que compõem essas comissões internas de acidente de trabalho, as CIPAs, mas, sobretudo, democratizar esse debate com o conjunto dos trabalhadores e a sociedade. Muito bem. E assim, convidados, quem serão os debatedores, quem serão os palestrantes que estarão dando embasamento para os presentes lá nesses debates? Nós estamos trazendo palestrantes aí de nome muito conhecido no setor, desde técnicos do DIESAT, que é o Departamento Intersindical de Saúde do Trabalho, certo? Até especialista, tanto na discussão de CIPA quanto na discussão de saúde mental, em 3 atividades que irão ocorrer aqui na região. Uma atividade vai ser em Cotia, no dia 17, a primeira atividade, certo? Na subsede do sindicato, ali no centro de Cotia, às 20 horas, a gente vai poder fazer uma discussão extremamente importante para todos os trabalhadores. E no de Osasco, vai ser no mesmo dia? Antes de Osasco, a gente vai ter um em Taboão da Serra, às 18h30, no dia 24. Certo. E depois, no dia 31, vai ser feito um em Osasco, no mesmo horário, essa atividade, para que a gente possa contemplar aqueles trabalhadores que saem do serviço e não chegar muito tarde em casa. Muito bem. Você falou aqui da CIPA, falou também da questão da doença mental, mas vamos falar sobre CIPA. O que serão debatidos assuntos sobre CIPA? Olha, a primeira coisa que a gente tem que observar no debate da CIPA é de que forma as CIPAs estão instaladas hoje nas empresas. A gente precisa democratizar esse debate, porque as comissões internas de prevenção de acidente de trabalho, hoje, em muitos espaços de trabalho, estão sendo controladas pelas empresas. As empresas que controlam todo o processo desde a eleição, certo? Até mesmo a análise dos acidentes ocorridos. E a gente precisa trazer muito mais informação ao conjunto dos trabalhadores, observando que aumentou ainda mais a responsabilidade dos cipeiros eleitos, certo? E indicados pelas empresas, porque agora a nova NR1 diz que as CIPAs também são responsáveis por vigiar, observar e fiscalizar todos os casos de assédio moral e assédio sexual que vêm ocorrendo nas empresas. Portanto,
dentro da categoria, a gente precisa ampliar cada vez mais a preparação desses companheiros para fazer o enfrentamento necessário. Então, esses temas, assédio moral, assédio sexual, antes não eram incluídos nas CIPAs? Não fazia parte do debate da CIPA. E agora é legislação e é obrigatório as CIPAs acompanhar e intervir, inclusive construir métodos, certo, de enfrentamento aos casos encontrados nos locais de trabalho. Qual que é a vantagem do funcionário de uma empresa fazer parte da CIPA, Everaldo? O trabalhador que compõe a CIPA, primeira coisa, certo? Ele está discutindo a proteção dos companheiros no local de trabalho, no que diz respeito não só aos acidentes, mas às doenças profissionais e, sobretudo, aos casos de assédio. Para além disso, o trabalhador tem uma estabilidade de 1 ano durante o seu mandato e mais 1 ano após o mandato. Mas tem uma coisa que é extremamente importante para a gente discutir nas CIPAs hoje, são os casos de doenças psicológicas que vêm ocorrendo no mundo do trabalho moderno. E as CIPAs têm um desafio muito grande, porque poucos estão fazendo esse debate e tem se ampliado por demais o número de trabalhadores afastados por doença psicológica. Agora, você como um conhecedor do tema, os trabalhadores que compõem as CIPAs, eles têm, assim, digamos, autonomia e até mesmo liberdade para tratar de assuntos como, por exemplo, você citou aqui, assédios? A legislação assegura essa autonomia, mas não é a realidade que acontece no local de trabalho. Essa autonomia é controlada pela maioria das empresas. Eles não têm a liberdade, inclusive, de, nos casos comprovados de assédio ocorrido, de acompanhar sequer a análise do caso, certo? Acompanhar uma fiscalização e, sobretudo, tem local que não deixa nem ele dialogar com a pessoa que fez a denúncia. As empresas, a lei diz que as empresas têm que ter um canal de denúncia. E o que as empresas têm feito? As empresas têm pego esse canal de denúncia, certo? Faz a investigação, a análise e diz que tudo isso é sigiloso e morre ali. Você não fica sabendo quais as ações que foram tomadas para inibir, para coibir outros casos. Certo? E a gente precisa ampliar cada vez mais a participação dos cipeiros nisso. O sindicato, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele tem uma ação no sentido de apoiar esses trabalhadores que estão na CIPA, ou isso não tem nada a ver com o sindicato? O sindicato desenvolve uma atividade há muitos anos. Há 46 anos a gente desenvolve o ciclo de debate, mas não só no ciclo de debate, também ao longo do ano o Departamento de Saúde do sindicato desenvolve outras atividades, outros encontros de cipeiro. Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma atividade com cipeiros para discutir esses temas, que teve a participação de mais de 250 trabalhadores cipeiros de diversas empresas da região. É comum para nós fazermos essa discussão com os trabalhadores da região. Muito bem. Agora, entrando aqui na questão da doença mental, que também vai ser discutida aí nas CIPAs, a gente sabe que muitas categorias hoje estão tendo profissionais afastados por conta de doenças mentais. A gente pode citar professores, policiais, motoristas de ônibus. Como é que está essa questão dentro da categoria metalúrgica? Tem elevado por demais o número de afastamento de trabalhadores metalúrgicos por conta de doenças mentais. Mas hoje isso não é uma questão, um problema somente dos metalúrgicos. Isso tem sido geral em várias categorias. Veja você que em 2014, dos trabalhadores afastados do trabalho por doença ligada ao trabalho, comprovadamente, somente 221 mil era por conta de doença psicológica. Em 10 anos, esse número aumentou 68%. No último ano, em 2024, mais de 472 mil trabalhadores se afastaram do trabalho por conta de doenças psicológicas. E o que os especialistas têm observado é de que a nova dinâmica do mundo do trabalho, o novo formato que o mundo do trabalho passou a ter, tem causado esses afastamentos. Hoje, existe uma fragilização nos contratos de trabalho. Nós temos trabalhadores terceirizados, trabalhador em home office, certo? São diversas formas de contratação e esse modelo
que tem imprimido um novo ritmo dentro dos processos, a pressão por atender a necessidade dos clientes, certo? As demandas do novo mundo do trabalho e processos produtivos têm adoecido os trabalhadores psicologicamente. Isso tem sido não só no mundo dos metalúrgicos, mas, por exemplo, quando você pega o setor de serviço, é a mesma coisa que tem acontecido. Você pega no comércio, também tem aumentado o número de trabalhadores afastados. E essa nova ordem que o mundo do trabalho tem tido, essa nova demanda para atender esse modelo de sociedade que está estabelecido, tem trazido uma pressão muito grande ao conjunto dos trabalhadores, sobretudo os casos de assédio moral. Pressão por atender à produtividade, pressão pela qualidade, jornadas de trabalho extenuosa, que o número de jornada, em média, tem aumentado por demais para o conjunto dos trabalhadores, e tudo isso tem adoecido psicologicamente os trabalhadores. Quando a empresa tem um grupo que é terceirizado, um grupo que é CLT, e até mesmo um grupo que tem que ir presencialmente todos os dias, e um outro que tem o privilégio de, às vezes, trabalhar como home office, isso não gera uma desestrutura ali entre os trabalhadores? Um fica achando que o outro tem mais privilégio do que ele? É latente a desestruturação que ocorre hoje. A condição que os trabalhadores estão submetidos é totalmente diferenciada. Você pega um trabalhador terceirizado e o trabalhador direto da empresa, os benefícios não são os mesmos. O salário não é o mesmo, mas, sobretudo, a jornada de trabalho é muito diferente. Os terceiros têm uma jornada de trabalho muito maior do que os demais trabalhadores. Pior do que isso, existe trabalho remoto, existe trabalho intermitente, existe quem está em home office, como você falou, mas na dinâmica do mundo do trabalho, hoje tem um bocado de trabalhador que sequer tem um registro em carteira, porque colocou-se na cabeça do trabalhador que ele é responsável pelo sucesso dele, e ele colocar uma barraquinha ali, ele agora é um empreendedor. Ganha a mesma coisa, mas só o fato dele não ter que prestar conta para alguém, ele acha que ele se tornou um empresário, dono do próprio negócio. E aí foi-se embora para o vinagre a jornada de trabalho, não tem carteira assinada, não tem previdência social, fundo de garantia, 13º. Isso acontece com os trabalhadores em plataforma. Trabalhador de Uber faz mais do que 14 horas por dia para poder manter o sustento de sua família. E não tem a mesma proteção social que os outros trabalhadores registrados têm. Trabalho em plataforma, observa-se não só o uberizado, mas você pode observar o trabalhador do iFood, de bicicleta, debaixo de chuva, entregando o lanche da pessoa, sem nenhuma proteção social. Se for atropelado, a responsabilidade é de quem? Quem vai abrir o CAT dele? Verdade. Quem vai pagar o período que ele ficar afastado? São essas questões da nova dinâmica do mundo do trabalho que deve ser debatido por todos nós. E o ciclo de debate traz um pouco desse olhar e democratiza essa discussão entre o conjunto dos trabalhadores. Um outro tema que está sendo abordado, discutido, inclusive com um projeto de lei em Brasília, é a questão da redução da jornada de trabalho. E a gente sabe que em grandes metrópoles, não só a jornada de trabalho, mas o trabalhador às vezes perde 2 horas para ir, 2 para voltar, ou até mais. Sem falar da questão do transporte, que em muitos casos tem dia que ele demora até 3 horas para chegar no trabalho, e às vezes tem aquela preocupação de às vezes nem ser aceito, ter que voltar. Enfim, essa discussão sobre jornada de trabalho vai passar também pelo ciclo. Como é que vocês do sindicato analisam essa questão aí? 6x1, vai, não vai? A jornada de trabalho tem impacto direto na saúde do trabalhador. Tem impacto direto. Tem categorias que têm como prioridade discutir o fim da escala 6x1. Para nós, trabalhadores metalúrgicos, a escala 6x1, em muitos locais de trabalho, já está superado. Entendi. Certo? Uhum. A nossa discussão hoje é reduzir a jornada de trabalho, no mínimo para 40 horas. 36 horas seria o debate ideal, mas no mínimo para 40 horas. Já é realidade em muitas empresas nossas. A gente vem praticando isso há muito tempo, sem redução salarial, porque você
aumenta a possibilidade de convívio sociofamiliar. Esse trabalhador, ele pode ter mais tempo com a família, ele pode estudar, ele pode desenvolver outras atividades sociais. O mundo moderno do trabalho diz que o nosso trabalhador tem que propiciar à empresa ter ganhos muito próximos daquilo que elas têm fora do país, que outras empresas têm fora do país. Certo? E sempre que vai comparar a produtividade e a competitividade, é sempre com as empresas de fora, mas não traz a contrapartida para o trabalhador, que é uma jornada de trabalho semelhante à que se tem lá fora. Aqui não trabalha menos horas igual na Europa, igual nos Estados Unidos. Aliás, o Brasil é um dos países que tem o maior atraso na jornada de trabalho, nesse debate, considerando que nós somos um país que vem de uma mão de obra escravizada 4 séculos nessa condição. Em termos de história, é muito recente para nós esse debate. Mas o movimento sindical tem feito enfrentamento ao longo de anos e conseguido reduzir a escala de trabalho, a jornada de trabalho. Tem categorias que têm avanços significativos. E para nós é extremamente importante avançar com esse debate nesse momento, porque isso está ligado diretamente à saúde dos trabalhadores brasileiros. Ainda uma outra questão, distribuição de renda, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, e aí é uma luta constante do sindicato por aumento de salário, essa coisa toda. Como é que está hoje a categoria metalúrgica em se falando de aumento salarial? Está equiparada, a galera está mais ou menos contente, ou há sempre uma reivindicação por algo melhor? A reivindicação sempre vai existir. O direito nasce da luta, se mantém pela luta e acaba quando acabar a luta, certo? Nós fechamos no ano passado o nosso reajuste salarial, já tem um tempo, agora a gente está iniciando uma nova discussão. Nossa data base é 1º de novembro. Sim. E já no final do mês de agosto, início de setembro, a gente está nas portas fazendo a mobilização, nas portas das fábricas, fazendo mobilização dos trabalhadores em assembleia, trazendo a categoria para essa discussão. Mas discutir somente o aumento de salário para o conjunto dos trabalhadores é insuficiente, Léo. Uhum. Porque a desigualdade no nosso país ainda é muito grande. É latente essa desigualdade. E nós precisamos avançar na distribuição dessa renda de uma forma mais igualitária. E, para isso, a gente tem que observar também de que forma está distribuída a riqueza no país. Aonde uma parte muito pequena da população acumula a renda, toda a riqueza do país, existe uma concentração muito grande e a maioria da população tem muito pouco. A gente precisa buscar uma luta muito grande dos trabalhadores, é buscar, por exemplo, uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não é somente discutir o reajuste salarial para a gente poder assegurar uma melhor qualidade de vida, certo, para o conjunto dos trabalhadores. Uma forma de enfrentar a desigualdade também é a gente mexer na tabela de imposto de renda, que é perversa no nosso país, e sobretaxar aqueles que têm grandes fortunas, certo? Sim. As grandes fortunas devem ser sobretaxadas. Se o debate não vai ser para quem ganha acima de 50 mil, a gente precisa dizer para quem que vai ser essa sobretaxação. Mas não pode deixar de fazer o debate e a gente condenar aqueles que ganham menos a uma condição de miséria, uma condição de desigualdade extrema, que vem se avançando cada vez mais na nossa sociedade. É só ver o número de pessoas que andam em situação de rua. É isso aí. Não é pouca coisa. É verdade. Cada dia aumentando mais. Foi muito bom o bate-papo. Muito obrigado pela sua participação hoje com a gente. Everaldo dos Santos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Osasco e região. Forte abraço e o nosso abraço especial lá para o nosso querido Almazão, Gilberto Almazão, mais conhecido como Ratinho.
Prazer tê-lo com a gente sempre. Prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez no programa, conversando e discutindo temas do interesse do conjunto dos trabalhadores, mas, sobretudo, de toda a sociedade brasileira. Esperamos poder contribuir cada vez mais com as reflexões que são importantes para o conjunto da sociedade e, com isso, a gente buscar ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. É isso aí. Termina aqui o nosso podcast Roda de Amigos, hoje no espaço do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, agradecendo o presidente Gilberto Almazan, o Ratinho, toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos e agradecendo também o espaço aqui na UIS Mais Vídeo em mais um podcast Roda de Amigos. Meu abraço e até o nosso próximo encontro.